Olá, você que assiste ao Frente a Frente. Começa agora mais um programa. E hoje a nossa entrevista é com o médico neurologista Matheus Pires, que atua na UTI neurológica do Hospital Memorial Arthur Ramos. Ele é o nosso entrevistado para falar sobre um levantamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia que mostra que óbitos por acidente vascular cerebral, os AVCs, registraram a queda de 5% durante o período inicial da pandemia, no período de março a maio deste ano. Portanto, doutor Matheus, eu agradeço antecipadamente a sua presença aqui no Frente a Frente e lhe pergunto, a que o senhor acredita, não é, esse percentual de queda na margem de 5% nos casos de acidente vascular cerebral, o popular derrame, né, nesse período da pandemia da Covid? E obrigada novamente por estar conosco. Bom dia, Gorete, tudo bom? Eu que agradeço pela oportunidade, né, para falar de um tema tão importante. Essa pergunta, esse dado é um dado interessante, mas a gente tem que tomar um cuidado na interpretação, né? A gente vê que durante a pandemia, a maioria das pessoas, que é a orientação realmente do mundo todo, de ficar em casa. E, infelizmente, a gente teve um efeito colateral do fique em casa, porque alguns pacientes com doenças importantes, como o AVC, que é uma patologia que mata muito, é a segunda maior causa de mortalidade no Brasil, por exemplo, e a maior causa de incapacidade no mundo, esses indivíduos ficaram em casa realmente. Então, existia um estudo aqui no Brasil, no sul do país, de um hospital de referência no tratamento de AVC, que houve uma queda de torno de 60% na demanda, né, na chegada de pacientes da emergência. Então, muito provavelmente, esses pacientes não foram para o hospital, eles continuaram em casa, mesmo com sintomas de AVC, pelo medo, né, pela toda a situação criada pela pandemia, pelo novo coronavírus. Então, a perspectiva, na verdade, é que existe um aumento, porque o estilo de vida não mudou tanto, a gente está até um pouco mais sedentário, mais dentro de casa, e a gente ainda por cima, com a exposição ao novo coronavírus, a gente tem um risco maior de ter AVC. Na verdade, existiu um estudo que mostrou que o novo coronavírus ele até aumenta o risco de um indivíduo sofrer o AVC pela própria quadro inflamatório que a doença traz. E é um dos principais acometimentos da doença, é o AVC isquêmico e hemorrágico, né? Uhum. Bem, vamos por partes, né? Eu perguntaria inicialmente ao senhor sobre o AVC hoje e quase sempre ser a segunda maior causa de morte no mundo. É por aí mesmo? Exato. O AVC, por ser uma doença cardiovascular, ele é do grupo das doenças cardiovasculares, ela perde, vamos chamar assim, né? Ela mata menos somente do que o infarto agudo do miocárdio. Mas é uma doença que mata muito e, além de matar, ela incapacita. Então, como eu tinha dito previamente, é a principal causa de incapacidade no mundo, ou seja, de sequela, que faz com que o indivíduo ele perca a sua autonomia ou a sua qualidade de vida. Então, é uma doença que acaba que gera uma comorbidade muito grande. Mas continuamos realmente ainda tendo uma mortalidade altíssima. Como você mesmo disse, aqui no Brasil também é a segunda maior causa de morte no nosso país. Doutor Matheus, então é preciso que a pessoa fique atenta aos sintomas. Quais seriam os sintomas mais predominantes nos casos de AVC, de acidente vascular cerebral? O que você falou é muito importante, Gorete, que é os sintomas predominantes. O AVC ele tem uma quantidade de sintomas muito grande, mas basicamente a gente tem, a partir do momento que existe uma lesão cerebral, o indivíduo ele vai apresentar um déficit focal. Pode ser uma fraqueza de um lado do corpo, seja por uma fraqueza na perna, por uma fraqueza no braço. Normalmente é o lado todo que fica acometido, então aquele indivíduo que também tem uma assimetria de face, que o pessoal chama popularmente de boca torta, né? O indivíduo ele tem aquela boca torta, tem uma assimetria, uma fala embolada. Em alguns casos, a depender do local do cérebro que vai ser lesionado, o indivíduo ele pode ter dificuldade de se expressar, não conseguir nomear determinados objetos,
não consegue andar por conta da fraqueza da perna. Existe um mnemônico, uma sigla, né, SAMU, que foi bastante difundida nesse último mês por conta do Dia Mundial do Combate ao AVC, que é S de sorrir, você pede para o indivíduo sorrir e percebe se existe alguma assimetria na face dele. O A de abraçar, que a partir do momento que ele vai ter que levantar os dois braços para tentar abraçar, a gente consegue perceber uma assimetria na força do braço. O M de música, para o indivíduo cantarolar alguma coisa, tentar falar alguma frase e você perceber que ele está falando embolado, ou então que ele não consegue nem se expressar. E se um desses sintomas estiver presente, o de urgência. Você liga para o serviço móvel de urgência, a gente aqui em Maceió e em Alagoas tem o SAMU, que é um serviço que vem lhe buscar em casa, para te levar o mais rápido possível para um hospital que tenha, vamos dizer assim, um suporte adequado. O que é determinante para o paciente, no caso que sofreu um AVC, fazer do ponto de vista da família ali naquele primeiro momento? O senhor deu aí já as condições que demonstram que a pessoa está acometida de um AVC, mas nesse tempo, enquanto o socorro chega, né, o SAMU, digamos assim, chega à casa do paciente, o que é que a família deve fazer? Primeiro é tentar manter a calma. Na grande maioria dos casos, o AVC ele não vai ser uma doença de morte instantânea, morte súbita. Existem casos específicos, a gente teve uma evidência recente, né, do Tom Veiga, que é o dublador do Louro José, que foi um AVC hemorrágico e ele já foi encontrado morto. São casos pontuais, são casos específicos que, graças a Deus, são em menor quantidade. 80% dos AVCs eles vão ser isquêmicos. Esse paciente, ele na sua grande maioria, ele não vai ter nenhuma instabilidade de forma aguda. Então, ele vai ficar sem mexer um lado do corpo, falando embolado, só que provavelmente a pressão vai subir um pouco, mas ele vai continuar respirando sozinho, vai continuar acordado. Então, não é o esperado que a grande maioria dos pacientes fiquem graves. Então, o mais importante é a gente tirar esse indivíduo de casa e colocar em um serviço onde ele vai ter um acompanhamento de uma equipe. Porque o tempo do socorro, casa, então, faz toda a diferença. Total diferença, total diferença. Esse é o X da questão. Esse ano a campanha foi Tempo é Cérebro, porque a gente já tem essa evidência há muito tempo. A cada minuto que o indivíduo sofre AVC, claro que isso é uma estimativa, né, porque existem diversos tipos, mas a estimativa é que seja em torno de 1,8 a 2 milhões de neurônios perdidos por minuto, lesionados ali naquela cascata de inflamação e de isquemia. Então, quanto mais cedo o indivíduo chega ao hospital e ele é tratado da forma adequada, você vai ter provavelmente um melhor desfecho. Então, hoje a gente sabe que o tempo ele vai ser muito importante. Existem tempos específicos para o tratamento, né, em relação ao AVC. E o mais importante é, eu acredito, eu suspeito que um familiar, um amigo, uma pessoa na rua esteja sofrendo um AVC. O mais importante é vamos tirá-la da rua e levar ela para o hospital com uma equipe especializada. Doutor, assim como num infarto a pessoa sente dor, relata que sente dor, quando é acometida, é vítima de um AVC, ela também sente dor no momento exato da lesão, digamos assim? Pronto. A dor, né, a cefaleia, a dor de cabeça, ela vai acontecer em uma parcela relativamente pequena, né? Quando eu digo seria bom, entenda, é porque a gente classicamente, mesmo historicamente, a gente dá pouco valor a doenças que não doem, né? A gente vê que doenças como hipertensão e diabetes, que matam muito, né? Não existiria, vamos dizer assim, claro que, mas a quantidade de infartos, de AVC, seria muito pequena se não houvesse, ou se todos os pacientes com hipertensão e diabetes fossem bem controlados. E são doenças que são negligenciadas pelo próprio paciente, porque elas não doem. E quando o indivíduo nota, ele já está com a doença muito avançada e já teve alguma consequência. O AVC, em torno de 30% dos pacientes pode ter dor, sim, somente no AVC hemorrágico. Porque o AVC hemorrágico, aquele sangue, ele tem um efeito de aumentar a pressão intracraniana, e o próprio sangue ele irrita a meninge. Então, o indivíduo ele pode realmente ter dor de cabeça, mas uma porcentagem um pouco menor, em torno de 30% dos casos. Fatores de risco. Pronto. Os fatores de risco
né, são todos aqueles fatores de risco cardiovasculares. Então, o grande vilão, vamos chamar assim, a hipertensão arterial, a pressão alta, mas existem diversos outros fatores de risco: diabetes, colesterol elevado, tabagismo, né, o indivíduo que é fumante, algumas arritmias cardíacas, uso de determinados hormônios, né, principalmente hormônios que aumentem o risco de coagulação sanguínea. Chegamos também nas drogas ilícitas, a cocaína é uma causa importante. E aí existem causas mais raras, que vão principalmente acometer os jovens, né? Então, trauma, doenças de coagulação, ou então algumas outras doenças mais raras, por exemplo, lúpus. Então, mas o grosso, a grande maioria dos pacientes, eles vão ser pacientes com doença ou com risco cardiovascular mesmo. O senhor falou aí nas doenças coronarianas ligadas às questões relacionadas às neurológicas. É um sistema, né, doutor? Então, a gente pode entender assim: se eu tenho problemas cardiológicos, necessariamente eu tenho que me preocupar para que o coração funcione direitinho, para não atingir também as funções neurológicas, não é isso? Perfeito. São dois lados que a gente tem que se preocupar. Se eu tenho uma doença mal controlada, como hipertensão e diabetes, e minha coronária ela está começando a ficar com gordura, né? Estou tendo uma aterosclerose na coronária, não tem por que eu pensar que os vasos cerebrais e os vasos do corpo, de forma geral, eles também vão ser acometidos, né? E não existe um mício teleguiado que vai só para a coronária. Então, o organismo todo vai sofrer essa aterosclerose. E o outro lado da moeda, que também é ruim, a partir do momento em que eu tenho uma doença cardíaca, se essa doença cardíaca afeta meu coração de uma forma importante, causando uma arritmia ou causando um batimento irregular do ventrículo esquerdo, que é uma região do coração, isso já vai agregar risco também de sofrer AVC. Então, a doença cardíaca ela vai agregar risco sempre, né? Quando o senhor fala sobre sintomas que são discretos, quase que imperceptíveis, a gente pode associar, por exemplo, a uma dor permanente de cabeça, na cabeça, melhor dizendo, ou mesmo as chamadas isquemias. O que seriam as isquemias na tradução mais, digamos, acadêmica e popular, para que as pessoas que estão nos assistindo possam identificar? Os sintomas mais, não vou dizer incomuns, mas mais difíceis de serem notados, às vezes o indivíduo ele sente somente uma modificação da sensibilidade do braço ou da perna, ou então até do lado do corpo. Atendi recentemente uma paciente que ela tinha basicamente uma perda de sensibilidade de um lado do corpo, nada mais. E por isso ela não deu tanta importância, mas como aquilo persistiu, ela foi depois de 2 dias ao hospital. Quando eu examinei nitidamente, ela tinha uma perda de sensibilidade de um lado do corpo e tinha lesão já no exame de imagem. Então, esses sintomas que são um pouco, vamos dizer assim, graves, a gente tende a dar menos valor. Ou então aquele indivíduo que tem um sintoma transitório, que é o que a gente chama de AIT, ataque isquêmico transitório. Lembrar que o indivíduo que tem um AIT, ele tem um risco tão grande quanto o indivíduo que tem um AVC de sofrer um AVC, porque o AIT nada mais é do que um AVC que não deu certo, vamos chamar assim. Por algum motivo, o organismo conseguiu reverter, né, aquele quadro que iria acontecer. Então, é muito importante a gente notar que essas alterações, elas precisam ser valorizadas. É claro que durante a pandemia a gente não tem que ir para o hospital por qualquer coisa, porque a gente vai se expor realmente a um risco elevado de contaminação, mas determinados sintomas não podem ser esperados em casa. E quando eu falo que se doesse seria melhor, porque ninguém aguenta sentir dor. Vai logo para o hospital e realmente procuraria uma ajuda de forma mais rápida. Ou seja, na dúvida, procure a assistência médica. É melhor, sem dúvida. Doutor Matheus, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. O MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica.
E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem um novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta à outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o médico neurologista Matheus Pires, que atua na UTI neurológica do Hospital Memorial Arthur Ramos. Portanto, nós estamos falando sobre a incidência altíssima de AVCs, os chamados acidentes vasculares cerebrais, populares derrames, né, que todo mundo diz, fulano sofreu um derrame, enfim, um derrame caracterizado justamente pela forma com que esse acidente vascular cerebral se mostra na prática, não é, doutor? Então, eu pergunto, o senhor falou no bloco anterior sobre a incidência em jovens. Como está essa relação entre jovens e pessoas mais maduras e até idosos? Como se dá os casos de AVCs? O jovem, ele realmente é acometido de uma forma muito mais rara. A grande maioria vai acontecer nos indivíduos acima dos seus 55 anos de idade, com fator de risco associado, que são os fatores de risco que nós comentamos no último bloco, né? Hipertensão, diabetes, lipidemia. Mas a gente nota duas coisas. A gente está conseguindo diagnosticar mais, então, às vezes, antes o jovem, ele não tinha esse diagnóstico, até porque falava, não, o jovem não vai ter AVC, isso não é um AVC. E eram feitos diagnósticos diversos pelo sintoma que ele apresentou. E também por conta do estilo de vida. Então, a gente está mais sedentário, a gente acaba se expondo a maior nível de estresse, e a alimentação também, né, muitas vezes pior. Existem dois extremos, né, o extremo das pessoas que se cuidam muito, mas a grande maioria, nossa população está cada vez mais obesa. Então, a gente está voltando a fumar, coisa que já tinha perdido já esse hábito de tabagismo, uso de droga ilícita, recreacional, então cocaína, êxtase, qualquer droga que aumente a frequência cardíaca, aumenta o risco também do indivíduo sofrer AVC. Então, ao meu ver, a gente tem esses dois pontos de vista. Por que o jovem a gente consegue ter uma maior evidência de AVC? Tanto pelo diagnóstico, que agora a gente sabe sim que jovem tem AVC e que a gente precisa investigar se ele tiver um sintoma característico, e também pelo estilo de vida que a gente está cada vez mais exposto. Mas a gente não pode nunca esquecer que o grupo, né, crucial em relação ao AVC são os indivíduos acima dos seus 50, 55 anos de idade e que, na sua grande maioria, vai ter como fator de risco aquelas doenças que a gente já conhece muito bem, que são doenças crônicas e que aumentam o risco cardiovascular. O senhor falou em pessoas que não praticam exercícios, né, que não traduziu assim a preocupação. Agora, essa forma saudável de vida tem que ser feita de uma maneira também saudável, né? A pessoa não pode extrapolar, porque tem gente que tem um infarto ou tem um derrame, né, um AVC, durante a prática dos exercícios. Por exemplo, correr, pegar peso em demasia, tomar esses componentes que dão mais forma, digamos assim. Tudo isso tem que ser observado com cautela, não? Isso. Cada vez mais a gente está tendo que chega um indivíduo jovem na academia, ele precisa muitas vezes levar uma liberação médica ou então pelo menos passar por uma avaliação física, porque aquele indivíduo que é sedentário e que entra na academia querendo fazer todo o esforço do mundo e no início, ele pode sim, né? O que é mais comum, a gente vai sofrer lesão osteomuscular, mas a gente tem que lembrar que o coração ele vai, né, ser, vamos dizer assim, sobrecarregado, porque ele não está acostumado a fazer aquele exercício.
O que você falou em relação ao uso de determinadas substâncias é muitíssimo importante, porque além da gente ter que fazer um exercício sendo orientado pelo profissional, né, de educação física, acompanhado pelo médico, principalmente se você tiver algum fator de risco, as substâncias que se usa hoje em dia, que são basicamente com intuito estético, e ninguém lembra sobre o risco agregado, elas aumentam muito o risco. Então, eu já vi dois casos de jovens estudantes, na época que eu estava de residente ainda fazendo neurologia, que tinham feito uso de esteroide anabolizante, única e exclusivamente por fins estéticos, que é o grande uso dessas medicações hoje, e que eles tiveram AVC, porque quando você usa o esteroide, você modifica seu metabolismo, a coagulação sanguínea, e isso pode sim agregar. É porque não é uma coisa que quem toma esteroide vai ter um AVC ou vai ter um infarto, mas a partir do momento que a população usa de forma mais ampla, a gente consegue ver mais casos. Mas você tem que botar na balança. Realmente vale a pena eu me expor a uma substância que vai me dar uma mudança da forma temporária e sem agregar realmente saúde? É porque hoje saúde virou um símbolo de uma foto, né? Você está com pouca massa muscular, com pouca gordura, mas com a massa muscular avantajada, e colocar na rede social. Infelizmente, isso virou, né, um comércio, e a gente vê muita gente se expondo a procedimentos de alto risco sem ter um motivo realmente de saúde em relação ao retorno deles, né? Pois é. Todo cuidado é pouco nesses casos, né? Agora, quando a pessoa, algum membro da família é acometido pelo AVC em casa, e a pessoa, os familiares ficam desesperados, né? E para onde levar? Ou um hospital de referência, HGE, qual é a conduta mais correta, doutor? Pronto, essa é uma pergunta fundamental. Quando a gente vai olhar as orientações tanto da Associação Americana, né, de AVC, quanto a europeia, precisamos levar o paciente para um serviço de referência, né? Então, como você comentou, né, que a gente trabalha lá na UTI, né, do Arthur Ramos, é um serviço hoje que apresenta, né, toda essa estruturação, porque o que o hospital ele precisa ter? Ele vai precisar ter um atendimento rápido, ele vai precisar ter uma avaliação neurológica e também, em alguns casos, neurocirúrgica, já na emergência, de forma rápida. A gente não pode deixar para avaliar o paciente amanhã ou daqui a 2 dias. Isso tem que ser feito nos primeiros 30 minutos. O protocolo que é, vamos dizer assim, orientado é que o neurologista ele precisa chegar para avaliar esse paciente no máximo 30 minutos após a entrada dele no hospital, se for Mas a suspeita de grande AVC. maioria da população é quase que impossível se fazer isso, até porque as pessoas também não têm o conhecimento nem o domínio da situação, né? Na forma acadêmica e do conhecimento em geral mesmo. Então, na maioria dos casos, tem que se levar a uma emergência, né? Pública. Isso. Exato. Hoje, aqui em Alagoas, o Hospital Geral do Estado ele tem a unidade de AVC. É uma unidade que ela já tem uma organização com o intuito de conseguir fazer o tratamento adequado para aquele indivíduo no tempo hábil. Mas a gente tem outro lado, que infelizmente é saber que o serviço público, muitas vezes, ele vive sobrecarregado, e que, às vezes, você chega naquele serviço público e ele já está cheio, né? Você não tem vaga, por exemplo. Isso, quando eu falo sobre o Hospital Geral do Estado daqui, eu lembro dos hospitais que eu já trabalhei, e eu trabalhei durante 4 anos na unidade de AVC em Salvador, e que a nossa realidade era a mesma. Tínhamos 14 leitos que viviam cheios. Infelizmente, às vezes, a gente avaliava o paciente lá na sala vermelha, fazia os procedimentos na sala vermelha, porque não tinha vaga na unidade de AVC. Então, e quando a gente pensa de forma global que a população ela vai procurar o serviço de emergências pública, muitas vezes existe um serviço, existe aquela unidade específica onde os profissionais eles são capacitados, mas ela está sobrecarregada, né? E, infelizmente, uma parte da população não vai ser prejudicada, porque ela, quando chegar, ela não vai conseguir ter o atendimento de forma adequada. Mas, sem dúvida, suspeitou de AVC, se você puder, vai levar para um hospital referenciado, que é a orientação, mas tem que levar pelo menos a uma emergência para ser avaliado pelo médico de forma rápida. Perfeito.
A literatura aponta, por exemplo, casos em adolescentes e crianças também, doutor? Aponta. São causas diferentes, mas que a lesão cerebral vai acontecer. Então, em crianças pequenininhas mesmo, são muitas vezes as anomalias congênitas. Eles já vão nascer com anomalias que aumentem o risco de poder, né, levar ao AVC. Então, principalmente anomalias congênitas cardíacas, que têm uma frequência relativamente alta, né? Claro que, de forma geral, a população é uma porcentagem pequena, mas a gente vê que as principais anomalias das criancinhas vão ser essas anomalias cardiológicas que aumentam o risco de sofrer AVC. O trauma é importante, como você mesmo falou, já no adolescente, a prática de determinados exercícios de forma inadequada ou algumas doenças que elas não são tão fáceis de serem diagnosticadas como doenças da coagulação sanguínea. Então, o indivíduo ele tem um déficit de coagulação sanguínea, ele não sabia, e em determinado momento ele sofre AVC e só depois a gente consegue dar esse diagnóstico, né? Porque não é a grande maioria das doenças não existe uma triagem, né? Todo mundo que, não, vou fazer agora uma investigação de aneurisma para todo mundo, ou investigação de coagulopatia para todo mundo, porque não existe uma evidência que isso seria positivo, benéfico. Mas o senhor falou no aneurisma, que é um coadjuvante, né, nas lesões cerebrais. Há uma incidência também bem expressiva, não, doutor? O aneurisma, ele é um grande vilão, vamos chamar assim, em relação ao AVC hemorrágico, que a gente chama de hemorragia subaracnoide. É uma malformação vascular, aquele vaso, a parede dele vai ficando mais frágil e forma como se fosse uma bolinha, né? Aquilo no pneu do carro, quando ele bate, que a gente chama de laranja, né? Aquela estrutura da parede que a gente chama de sacular, como se fosse um saquinho ali, que a parede ela é mais fina e que tem um risco maior de romper. Se estima que seja entre 3% a 6%, né, da população que ela tem aneurisma. Mas lembrar que não é todo aneurisma que precisa ser tratado, né? Claro que vai precisar fazer investigação, ver o tamanho do aneurisma. E os fatores de risco, basicamente, são história familiar. O indivíduo que tem um familiar do primeiro grau, que teve um aneurisma, que fez HSA ou que foi diagnosticado, ele tem um risco, às vezes, 3 vezes maior do que outros indivíduos que não têm nenhum familiar. Né? Tabagismo é um fator de risco importantíssimo, a hipertensão também, tanto para o desenvolvimento quanto para a ruptura desse aneurisma, ele vai ser importante. Mas, sem dúvida, é um grande vilão aí em relação ao AVC hemorrágico grave. Hereditariedade, digamos assim, a genética pode ser um diferencial para as pessoas que podem ser acometidas também. Exato. Como eu tinha dito, né, existiram alguns estudos que avaliaram os aneurismas não rotos, ou seja, aneurisma assintomático. O indivíduo ele tem um aneurisma, mas ele está ali tranquilo e foram acompanhados. Se percebeu que aquele indivíduo que tem um familiar do primeiro grau, que tem um aneurisma e que evoluiu com hemorragia subaracnoide ou não, ele tem um risco quase 3 vezes maior do que aquele indivíduo que não tem nenhum familiar. Então, a genética ela vai ser importante, inclusive naquelas doenças de múltiplos aneurismas. Tem indivíduo que você vai investigar, ele tem alguns aneurismas intracranianos, porque aí isso daí vai ser realmente uma predisposição familiar. Então, fiquemos atentos ao histórico familiar para dar o devido valor à prevenção. Sobre essa questão da prevenção, doutora, a gente vai conversar no próximo bloco. O Frente a Frente chama agora o seu segundo intervalo e volta novamente em 1 minuto. Até já. O MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica. E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem o novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta
a outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta com o Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe o médico neurologista Matheus Pires. Ele que atua na UTI neurológica do Hospital Memorial Arthur Ramos e hoje está nos falando sobre as questões relativas ao AVC, o acidente vascular cerebral. E nesse bloco a gente inicia justamente falando sobre prevenção. A prevenção, na verdade, a maioria das pessoas só passa a se cuidar quando é acometido pelo AVC. Então, qual é a melhor idade para o indivíduo, para a pessoa, procurar um especialista e fazer aqueles exames, né, preventivos? Há essa possibilidade? Existe sim. O indivíduo que ele vai ter que se preocupar um pouco mais em relação ao risco de AVC é aquele indivíduo que tem histórico familiar. Tanto de AVC, mas também de hipertensão, diabetes, colesterol alto. Quando a gente pensa em como prevenir o AVC, a gente vai precisar, se eu tenho hipertensão, se eu tenho diabetes, se eu tenho colesterol alto, eu preciso controlar essas doenças. Então, a partir do momento em que eu faço uso das minhas medicações de forma adequada, acompanho, né, com os especialistas para poder fazer o controle dessas doenças, tenho uma atividade física adequada, uma alimentação balanceada, o meu risco, ou seja, a minha probabilidade de sofrer um AVC, ele vai cair. Isso não existe nenhuma dúvida. Naquele indivíduo que não tem esses fatores de risco, ele vai precisar continuar com a qualidade de vida, né? Quando eu digo qualidade de vida, alimentação balanceada, exercício físico, para não desenvolver essas doenças. Agora, eu quero fazer um acompanhamento. Teoricamente, um acompanhamento ele não é algo tão necessário, mas fazer, né, pontualmente check-ups, né, o que a gente chama, né, avaliações, eles vão ser importantes para a gente poder avaliar, olha, sua pressão está ficando mais alta, então seu colesterol está ficando mais descontrolado. Depois dos 30 anos, a gente já começa a ter mudanças metabólicas no nosso organismo. Claro que quando a gente vai pensar no risco real de AVC, a gente vai pensar naqueles indivíduos acima dos 45 a 50 anos, que eles precisam se cuidar mais. Mas em relação à prevenção propriamente dita do AVC, ela precisa ser focada especialmente naqueles indivíduos que têm fator de risco. Porque se eu não tenho fator de risco, eu tenho, né, toda uma qualidade de vida, uma saúde bem cuidada, o meu risco, ou seja, a probabilidade, ela vai ser pequena. Lembrar que a obesidade é um fator de risco. Às vezes o indivíduo ele é obeso e ele fala, mas eu tenho um colesterol bom, meus exames vieram bons, minha taxa está controlada, mas ele é obeso, né? Infelizmente, a obesidade é um fator de risco real para a doença metabólica. É uma comorbidade, né? Então, sem dúvida, é uma comorbidade e que cada vez mais a gente tem evidência que esses indivíduos, eles têm maiores riscos. E, infelizmente, a gente... Mais chances de complicar o quadro, por exemplo? Exato, mais chances de complicar quadro, mais chance de desenvolver distúrbio metabólico, porque ele está obeso, então o pâncreas dele está sobrecarregado, o fígado já está começando a ter o que a gente chama de esteatose, aquela gordura ali vai se acumulando, porque a gordura não fica só no tecido subcutâneo, a gordura ela tem que ir para algum lugar. O lugar mais visível é o tecido subcutâneo, mas a gente tem o próprio fígado e tem as artérias. Então, se eu sou um indivíduo que sou obeso, minhas artérias elas vão sofrer com o passar do tempo. Só que não é em uma semana. Eu vou fazer hoje um exame e semana que vem ele vai estar alterado. Não. É uma doença que aos poucos ela vai machucando, né? Ela vai acumulando gordura na minha artéria e nos meus vasos. Então, é um fator de risco que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu fico observando os governos, né, em todas as suas instâncias, fazendo propaganda sobre a prevenção em várias doenças, né? Mas não há prevenção, por exemplo, para as doenças neurológicas, né? Um AVC que é muito comum na população, está aí a incidência, né? Mata mais que o câncer, por exemplo, né? Em muitas situações. Então, não é uma contradição, porque o tratamento
A pessoa, quando é acometida por AVC, vai para uma UTI, na maioria das vezes, né? E isso é um custo elevadíssimo para o setor público, para a saúde pública. Infelizmente, a gente só está conseguindo ver alguma evidência maior do AVC mais recentemente. Então, existe o Dia Mundial do AVC para a gente poder conscientizar que existe essa doença, que é uma doença que mata muito, mas realmente a gente 29 de outubro, né? Anualmente, exatamente, há um dia de conscientização sobre os cuidados, a prevenção, né? Do AVC, perfeito. Então, é uma doença em que a gente ainda tem uma pouca valorização, tanto dos governos quanto da sociedade civil mesmo. A gente, como eu disse, é uma doença que não dói, é uma doença que, quando acomete, que aí sim, aquele grupo familiar e de amigos fica assustado e aí vai querer entender um pouco mais. Mas a evidência, na mídia, principalmente, ela é muito baixa. Isso é muito ruim, porque, além de matar, ela sequela muito. Então, é muito comum. Quando a gente pensa no indivíduo que sofreu AVC, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aquele indivíduo acamado, sem mexer um lado, que muitas vezes está comendo via sonda e, infelizmente, essa é uma realidade, uma parcela dos pacientes. A gente precisa, em relação à saúde pública, né, como você mesmo disse, as políticas governamentais, pensar que se a gente controla os fatores de risco, ou seja, são questões básicas de saúde, controlar a hipertensão, diabetes e lipidemia, a gente consegue diminuir muito a mortalidade e a complicação desses pacientes. Então, é importante conscientizar sobre o AVC, sem dúvida. Só que para a gente diminuir a incidência, né, de AVC no nosso país, a gente precisa tratar as doenças que são fatores de risco. Então, a gente precisa, além de ter unidade de referência para o indivíduo que vai sofrer um AVC, a gente precisa ter unidades básicas para poder tratar a hipertensão, tratar o diabetes, deixar esse paciente com as suas doenças crônicas bem controladas, para que ele não evolua para o AVC ou para um infarto do miocárdio, né, que é o infarto cardíaco. Então, essa seria a ideia mais, ao meu ver, né, a ideia que a gente precisaria colocar em prática. Doutor, agora falemos sobre a relação entre vítimas, homens e mulheres. Ao que parece, mulheres jovens estão apresentando casos de AVC e isso tem a ver com a nova, digamos assim, as novas atribuições que as mulheres deste século e do século passado conseguiram introduzir na sua rotina de vida, não? As mulheres jovens, elas têm uma proporção maior de casos de homens jovens. Se acredita que isso seja tanto por questões hormonais, que a mulher jovem tem níveis de progesterona e de estrógeno mais elevada, que são hormônios, principalmente o estrógeno, que aumentam o risco cardiovascular em relação ao AVC. A própria enxaqueca migranosa, existem relatos que ela pode estar tendo uma associação com risco de AVC também, em alguns casos específicos. E agora, com a mudança, né, do paradigma que a mulher precisava ficar em casa e que agora a mulher ela trabalha, ela sustenta a família, ela tem uma atividade de vida idêntica do homem em relação às atribuições e capacidades, a gente também vê que essa mulher ela se expõe mais aos fatores de risco. Ela está mais estressada, ela come pior, ela acaba ficando mais sedentária, mas a diferença entre homem e mulher é muito mais justificada pelas questões hormonais nessa fase jovem. Depois que a mulher ela chega ali na faixa dos 55 anos em diante, a proporção de AVC em homem e mulher ela se torna praticamente idêntica. Por isso mesmo que o fator hormônio ele pesa muito nessa justificativa. Que condicionantes adicionais poderia se dar para as mulheres estarem apresentando mais casos, doutor? Eu acredito que o que eu comentei em relação à mudança do estilo de vida. Né? Essa mulher que sai de casa e que ela agora tem um estilo de vida mais corrido, tem uma alimentação, às vezes, pior, que acabou ficando mais sedentária e acaba ficando mais obesa. Então, essas mudanças recentes da sociedade, elas também vão agregar mais risco para esse grupo que antes não estava tão exposto a esses fatores de risco.
na questão das sequelas, elas têm a ver com a intensidade do acidente vascular cerebral? Isso. Eu gosto de brincar quando eu estou explicando para os meus pacientes, é que o cérebro é como se fosse uma empresa. Cada região ela tem uma função. Então, existem locais do cérebro que vão ser responsáveis pela força muscular de um dos lados do corpo, regiões importantes para a linguagem, que é a capacidade de se expressar e de entender determinados ordens mesmo, né? A linguagem é basicamente isso. Regiões associadas à visão. Então, o mais importante é, clinicamente, como é que esse paciente ficou. Então, é um paciente que teve um AVC que clinicamente foi muito mais severo. O tamanho da lesão cerebral é muito importante. E entra aí o X da questão, que é o que a gente discute agora sempre, é como foi o atendimento e o acompanhamento do peso. A gente sabe que aquele indivíduo consegue chegar no tempo para o tratamento específico do AVC, que são 4 horas e meia após o início do sintoma, para um tratamento de uma droga intravenosa, e até 24 horas outro tratamento, que é o tratamento endovascular, semelhante a um cateterismo cerebral. Esses indivíduos que chegam nesse tempo e que têm a possibilidade de serem submetidos a esses procedimentos, eles têm um desfecho muito melhor do que os outros. Isso já é muito bem já descrito e não há uma discussão associada a isso. Então, são esses fatores, né? O indivíduo, ele já... Pode falar. Não, por favor, pode continuar. Eu queria comentar assim, a gente tem que lembrar, esse paciente já teve AVC antes, qual era o grau de incapacidade dele, né? Então, se ele já tinha uma lesão cerebral prévia, que com uma nova ele acabou tendo mais sequela, o tamanho e a região do cérebro que foi acometido, o sintoma que ele apresentou, às vezes ele devia ter um AVC pequeno, mas que pega uma região muito importante do cérebro que, infelizmente, deixa um grau de incapacidade muito maior. Pois bem, e sobre esses estudos que apontam que as mulheres que sobrevivem ao AVC, elas geralmente se recuperam mais lentamente que os homens. Por quê? Foram poucos estudos que trouxeram essa evidência, mas não é algo ainda tão bem difundido. Teoricamente, não existe uma justificativa para o cérebro da mulher ser diferente do cérebro do homem. Não tem uma justificativa real. A gente tem que tomar cuidado que o estudo, ele é uma foto, né? Ele é um relato daquele espaço de tempo que foi observado e que a gente tem que avaliar se esse estudo ele pode ser extrapolado para uma população de forma geral. Até então, não existe nenhuma evidência tão robusta que a recuperação das mulheres e dos homens vai ser diferente. A gente tem que pensar, aquele grupo de mulheres que teve AVC, elas tiveram a mesma gravidade que o grupo de homens, porque às vezes nesse estudo específico elas tiveram uma gravidade muito maior, um tamanho de lesão muito maior, então fica injusto, vamos dizer assim, porque esses grupos eles não são balanceados. A gente tem um grupo de homens com um sintoma leve e um grupo de mulheres com um sintoma grave, então obviamente elas vão ter uma recuperação pior. Mas assim, eu desconheço essa evidência de que a mulher ela vai ter uma recuperação pior do que a do homem. E com relação também aos danos ou aos sintomas, eles, em geral, são semelhantes? Semelhantes também. Como eu falei, como eu te falei agora, o sintoma ele vai ser basicamente associado ao local do cérebro e ao tamanho da lesão. Então, teoricamente, se eu tenho uma lesão do mesmo tamanho e no mesmo local do cérebro em um homem e uma mulher, não vai haver diferença, porque são estruturas cerebrais com funções idênticas ali. Então, a gente consegue fazer essa sobreposição tranquilamente. O que a gente não pode é ter esse descuido de falar, poxa, Maria teve um AVC e está super grave, e João teve um AVC e está muito bem. Então, a diferença entre Maria e João é só o sexo. Mas quando a gente olha a tomografia do crânio, a gente vê que Maria teve uma lesão imensa e João teve uma lesão mínima. Então, é muito complicado, às vezes, a gente fazer essas comparações somente pela clínica do paciente. Mas isso existe geralmente, não é? Pela falta do conhecimento científico, não é? Existe, sem dúvida, existe. A gente acaba criando esses, vamos dizer assim, essas histórias, né? Esses mitos de que vai ser mais ou então que vai ser menos. A gente tem que tomar muito esse cuidado, né? Exatamente. A gente tem que tomar muito esse cuidado, porque senão você gera um estigma para o grupo das mulheres, como se o cérebro delas funcionasse de forma inferior ao dos homens. Ou fosse e a gente inferior, vê que isso não existe.
Exato. O que não, tem pelo lógica. contrário, se for Exatamente. medir as habilidades, não é? As habilidades comuns. Exato. Doutor, infelizmente eu tenho que informar que a nossa entrevista está chegando ao fim, nesse minuto final. Suas considerações. Pronto, assim, eu gostaria sempre de lembrar que vamos tomar cuidado com o AVC, vamos saber identificar os sintomas. Se a gente suspeitar do AVC, mesmo na pandemia do novo coronavírus, não vamos deixar esse familiar, esse conhecido, ou então aquele desconhecido que você acaba, né, observando que está com sintoma típico de AVC naquele momento, tem que levar, tem que chamar o serviço móvel de urgência. Então, a gente tem essa possibilidade. Não ficar em casa nesses momentos é muito importante, porque é uma doença que mata muito. Lembrar que é a segunda maior causa de mortalidade no nosso país, a principal causa de incapacidade no nosso planeta, e que é uma doença que, se a gente controlar nossos fatores de risco, pressão alta, diabetes, colesterol, parar de fumar, ter uma vida mais saudável, evitando o sedentarismo e uma alimentação ruim, a gente vai, sem dúvida, conseguir prevenir bastante esse risco, né? Diminuir esse risco de sofrer um AVC, que é uma doença muito triste, tanto para o indivíduo que sofre, quanto para a própria família, que acaba depois, né, acompanhando esse indivíduo que perde uma função muito grande do ponto de vista de capacidade. Doutor, e alimentar as emoções que nos trazem alegrias, não é? Exatamente, exatamente. Doutor Matheus Pires, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Frente a Frente e espero reencontrá-lo aqui em outra oportunidade. Obrigada. Maravilha. Obrigado, eu que agradeço e estamos à disposição sempre que for necessário. Obrigada. Obrigada a você também que nos assiste e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente, também com você.